Então, meus queridos e minhas queridas, neste último vídeo aqui, falando novamente sobre a palavra de Deus, porque Deus ordenou a homens, separou homens e os inspirou para escrever a palavra de Deus, o seu estatuto. Moisés vai dizer que Deus tem um livro onde ele escreve o nome de todas as pessoas. E ele disse: Senhor, risca o meu nome deste livro, do teu livro. E Deus disse: não, eu só vou riscar o nome daqueles que pecarem contra mim. João, na sua visão, lá em Apocalipse, ele vê um livrinho, os anciões, os anjos. E ele chora porque não havia ninguém digno de abrir aquele livro. E então o anjo diz a ele: não chores, porque eis o Cordeiro de Deus. Ele é digno de abrir o livro. Ele se fez homem, ele se humilhou, ele se encarnou, ele se fez maldição, ele venceu a morte, assuntou aos céus, enviou o Espírito Santo e voltará um dia, meu querido, creia nisto. Ele é digno de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Ele é santíssimo. Apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 6, ele vai dizer: ele está, ou ele habita na luz inacessível. Só ele tem a imortalidade, só ele possui a imortalidade. Cristo ressuscitou, Cristo foi glorificado. Ele possui toda a imortalidade. Ele possui toda a plenitude. Todos os reinos se tornarão dele. Ele é poderoso, ele é o Rei da glória. Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo, diz João em Apocalipse. Então ele habita na luz inacessível. Ele sofreu tudo aquilo que hoje nós sofremos. Ah, mas Deus é Deus, não sofreu, sofreu. Hebreus vai dizer: assim como os filhos participam da carne e do sangue, do sofrimento, Cristo também padeceu. Cristo participou da carne e do sangue para que pudesse morrer e, através da morte, vencer aquele que tem o poder da morte, a saber, Satanás. Cristo venceu a morte, glória a Deus, aleluia. Então ele venceu a morte. Ele anulou o escrito da dívida, ele apagou os nossos pecados de todo aquele que crê, de todo aquele que o recebe, de todo aquele que o confessa como Senhor. Então, o salmista aqui, no Salmo 18, querido, ele vai dizer assim, quando o salmista vai falar da palavra de Deus, né, da gratidão, da libertação, da vitória, né, o autor é Davi. Ele diz assim, montou num querubim, verso 10, e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Verso 13, o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva, brasas, fogo. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo. Verso 21, porque guardei os caminhos do Senhor, diz Davi, e não me apartei dele impiamente, porque todos os seus juízos estavam diante de mim. Não rejeitei os seus estatutos, os seus mandamentos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Ou seja, ele cometeu adultério, ele mandou fazer o censo, mas ele se arrependeu. Pelo que o Senhor me retribuiu conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos. Com o benigno te mostrarás benigno, com o homem sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, mas com o perverso te mostrarás inflexível, indomável. Então, contra essas pessoas ímpias, perversas, devemos nos mostrar inflexível, indomável, porque, diz ele aqui, o caminho do Senhor é perfeito. A palavra do Senhor é provada, a palavra de Deus é provada. É um escudo para todos aqueles que nela confiam, porque quem é Deus, irmão, senão o Senhor? Quem é rochedo, senão o nosso Deus, né? Deus é o que me cinge, né? Mais adiante eu quero ler aqui
no verso Salmo, deixa eu ver aqui, irmão, Salmo de número 10, Salmo de número 33, aliás. Salmo de número 33, como Davi, como Deus é Criador, Senhor, como é que Deus é homem, como é que Deus se tornou homem, né? Como Deus é Criador, Senhor, Salvador, Libertador, Ele é digno de toda a confiança. Então Davi diz assim, regozijai-vos, aliás, eles dizem que esse salmo não foi escrito por Davi, não temos provas. Regozijai-vos no Senhor, vós todos os justos, que foste justificado pela graça mediante a fé. Vós que sois retos, louvai ao Senhor com harpa, cantai com saltério. Porque a palavra do Senhor é reta, todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça, o juízo, a terra está cheia da sua bondade. Pela palavra do Senhor foram criados os céus, a terra e tudo que neles há. Eu conversava com Deus sobre a autonomia que Deus deu ao homem. Quando Deus criou o homem, os criou macho e fêmea, e disse a ele, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Deus deu a autonomia ao homem para se multiplicar. O salmista no Salmo 103 diz que se Deus corta, ou quando Deus corta a respiração dos peixes, eles morrem. Você pode ver mortandade de peixe. Foi veneno que colocaram no mar, foram lixo, etc. Tudo isso mata os peixes. É o homem. Mas é Deus quem permite, irmão. Deus está no controle. Deus permite. Então o salmista disse, olha, se tu cortas a respiração, eles morrem. Mas logo envias o teu espírito e eles são criados aos milhares. Então Deus deu ao homem essa autonomia, esse poder de se multiplicar. E eu dizia com ele, Senhor, porque tanto o homem quanto a mulher têm uma idade em que ele ainda pode se multiplicar. A mulher depois da menopausa não se multiplica, ela não pode mais engravidar, então ela perde a sua autonomia de engravidar, a sua autonomia de produzir óvulos. O seu útero não é capaz mais de desenvolver o embrião. O homem depois dos 80, ou talvez dos 70, dependendo da sua saúde, ele não pode mais produzir a testosterona, o espermatozoide. Então, mas Abraão, aos 90 anos, engravidou Sara. Sim, Deus permitiu. Deus permitiu que Raquel engravidasse de Jacó, ela era jovem. E Deus tinha castigado Raquel com a infertilidade. Por que que muitas mulheres hoje são inférteis? Mulheres que não geram filhos. Homens também que não geram filhos. Por que Deus castiga essas pessoas? Por que Deus retirou essa autonomia de certos homens, de certas mulheres se multiplicarem, né? Não é a ordem de Deus que o homem se multiplique e encha a terra, mas o homem usou dessa autonomia irresponsavelmente, né? O homem tem que ter responsabilidade ao gerar filhos. Ele tem que conversar com Deus, pedir a Deus que o abençoe, que dê saúde, para que seus filhos nasçam com saúde, perfeitos. Por que muitos filhos nascem defeituosos, né? Mongols? Por que muitos filhos nascem sem braço, sem perna? Por que muitos filhos nascem, irmão, cegos? Você pode dizer, mas aquele cego lá de Jericó, que era cego de nascença, e os discípulos perguntam assim, quem foi que pecou? Foi ele? Foi a mãe dele? E Jesus disse, não foi nem ele, nem a mãe dele, mas para que a glória de Deus se manifestasse nele. Então a glória de Deus se manifestou naquele cego, fazendo com que ele voltasse a enxergar. Deus dá e Deus tira.
Mas há uma coisa, irmão, que o homem não pode. Até hoje a ciência tenta clonar o homem, né, os alemães, os asiáticos, japoneses, chineses, dizem que até já fizeram milhares de clones, mas todos eles morrem logo. Por quê? Porque não tem espírito. O homem não pode dar espírito a ninguém. Eu vi um certo pregador, um certo pastor dizer que o nosso espírito é dado pelo Pai. Outros dizem, não é dado pela mãe. Nem o pai nem a mãe têm essa capacidade de dar o espírito. Zacarias capítulo 1 vai dizer, é Deus quem cria o espírito dentro do homem. O homem e a mulher são capazes de gerar vida. Mas essa vida só terá valor se unir ao Espírito de Deus. Diz Zacarias, é Deus quem cria o espírito do homem dentro dele. Tanto Jó como Eliú e Davi diz, o Espírito do Todo-Poderoso me fez, né? Assombrosamente, Cristo nos criou, nos deu um espírito, né? Quando ainda estávamos no útero de nossas mães, Deus nos deu um espírito, só Ele pode dar. O homem e mulher têm a autonomia de gerar vidas. E esta autonomia é tirada por Deus numa certa idade. E muitos são aqueles que até não têm a idade, né? Nós podemos ver, por exemplo, Gideão teve 72 filhos. Roboão teve mais ou menos 40, 60 filhos. Davi, não se diz o número exato, mas Davi teve 9 esposas com 10 concubinas. Davi teve uns 15 filhos. Mas Salomão só teve 3 filhos. Nós não vemos Salomão tendo mais do que isso. Vemos em toda a Bíblia que Salomão teve 2 filhas e o seu filho Roboão, meu querido. Então, como meus 12 minutos já findaram, e eu não quero ser longo, né? Ele diz aqui, porque a palavra do Senhor é reta em todas as suas obras. Deus é fiel. Ele ama a justiça, o juízo. A terra está cheia da sua bondade. Pela palavra do Senhor Deus foram criados os céus, a terra e tudo que nele há, as aves, os animais, né? Pelo seu espírito, o espírito da sua boca, ele ajunta as águas do mar. Então, meu querido, por hoje é só. Nós queríamos também falar um pouco no Salmo 119, quando o salmista diz no verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. No 103 ele diz, ó, quão doces são as tuas palavras, Senhor, mais doces do que o mel a minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço a falsidade, a mentira, né? Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus mandamentos, né? Então que você possa aprender e guardar a palavra de Deus e saber que a Bíblia hoje ela está sendo desprezada, negligenciada. A Bíblia está sendo usurpada, usada pela ambição do homem, pela ganância do homem. Muitos fazem comércio, muitos usam a palavra eu profetizo, profetiza nada, irmão. Nós profetizamos na palavra de Deus. Eu posso ser considerado um profeta de Deus quando profetizo na palavra de Deus, quando falo a palavra de Deus retamente. Então eu estou profetizando na palavra de Deus. Mas dizer, eu profeto riqueza, eu profetizo milagre, eu já tenho visto e ouvido muitos crentes, muitos pastores, tem uma oração poderosa. E aí oram e a cura não acontece. A pessoa morre. E aí? São falsos profetas. Então, peça ao Espírito Santo para te guiar em toda a palavra de Deus. Amém?